Formando discípulos. Este é o tema do nosso ano, na Comunidade da Graça, no MAG. A gente quer realmente fazer aquilo que Jesus disse, a coisa mais importante, formar discípulos. Formar discípulos em pleno século XXI. E aí, gente, como é isso para vocês? Acredito que a tarefa, ela continua sendo difícil como foi nos dias de Jesus, né? Paulo mesmo diz que a formação de discípulos é através de dores de parto, né? Até ver Cristo formado em vós. Formar um discípulo custa caro ou custa tudo, né? Então não é algo simples de fazer, ainda com tanta tecnologia, ainda que a gente possa usar tanta coisa que facilite contato, que facilite aprendizado, que facilite a nossa comunicação, mas transferir o caráter de Cristo é algo que necessita de tudo aquilo que nós somos. Eu acho que é uma coisa que há uma diferença na igreja hoje em dia, né? É que às vezes a gente está muito mais interessado em fazer seguidor do que fazer discípulo. A gente quer muito que as pessoas sejam como nós, façam as mesmas coisas, falem as mesmas palavras, usem até a mesma roupa, né? Porque todo mundo usa a mesma roupa e aí canta as mesmas músicas. E aí a gente vive num ambiente onde todo mundo é muito parecido. Mas ser parecido uns com os outros não é garantia de que somos parecidos com Jesus, né? Então eu tenho esse desafio na minha vida de primeiro eu sempre analisar se eu estou tendo um comportamento de seguidor ou de discípulo de Jesus. É uma reflexão que eu faço constantemente. E eu creio que aí dá uma certa confusão em formar discípulos e informar os discípulos. Até porque informar é a parte mais fácil desse processo. E como bem o Ricardo falou, você formar pode depender da sua vida inteira. Formar discípulos, a história de Jesus deixa claro isso. Custa a sua vida. Informar é mais fácil. Informar é bem mais fácil. É só comunicar, é só... O que tem que fazer e o que não pode fazer. É fácil. Agora você investir a sua vida, né, investir ali no seu dia a dia, seu tempo. Investir seu tempo. Informação, Nando, eu acho que também tem muito a ver com a questão da religiosidade, né? De muitas regras, de um comportamentalismo muito grande. E aí a gente perde a questão do relacionamento, né? De ouvir de Deus, ouvir do Espírito Santo, se relacionar com uns aos outros. Eu tenho uma dificuldade, meu irmão fala pra mim, olha, você precisa ajustar essas coisas, você precisa arrumar algumas coisas. E a gente corre um risco, você não acha, de ficar muito no comportamentalismo do sim, não, e se esquecer de viver uma vida junto? Às vezes pode sentir falta disso. Isso, né? Tem a ver com a relação de um pai com o seu filho. Hoje, como eu tenho 3 filhos, eu tenho procurado aplicar aquilo que meu pai fez comigo. E é o que você falou, é a minha relação com ele. É a gente vivendo as boas coisas, as alegrias, as tristezas, os incentivos que ele me deu, quando ele precisou me corrigir. Então, é a vida sobre a vida. É uma transmissão da vida e não só de informação. E isso me formou e é o caminho que eu estou procurando seguir com meus filhos. Porque os princípios são importantes, né? Os princípios desde a época de Jesus de formar discípulos e até hoje não muda, né? Os princípios são os mesmos. Sim. O que diferenciou hoje, ou o que faz toda a diferença, eu diria, seria na intensidade, né? Na intencionalidade que a gente tem. Porque às vezes a gente se preocupa mais em ir para fora, fazer alguma coisa para fora, né? Pregar uma boa mensagem, né? Dar um grito, postar alguma coisa que seja, nossa, olha que legal, ele é crente. Mas quando entra na necessidade da gente andar junto, confrontar em amor, fica mais difícil, não sei se eu quero me indispor, né? Por que vocês acham que pode ser uma coisa... Por que vocês acham que é tão incômodo hoje em dia a gente querer fazer discípulos? Então, aí se você me permite, eu não acho que é incômodo. Eu acho que falta muitas vezes a referência. Da gente pegar e realmente... na verdade, eu acho prazeroso. Acho que não tem resultado melhor do que passar algum tempo, alguns anos, você vê uma pessoa que estava num caminho, levando uma vida longe de Deus, desregrada, complicada, e daqui a pouco ela está gerando frutos. Na verdade, eu acho que a alegria é muito maior. Agora, eu diria o seguinte, é trabalhoso, mas é simples. É simples e trabalhoso, eu diria. Envolve, como Paulo disse, dores de parto, até ver Cristo formado no outro. E eu acredito que a nossa concepção de cultura hoje dá para nós uma falsa busca
por prazer, né? A gente busca o tempo inteiro prazer e querendo ou não, a formação de discípulos vai passar por momentos de dores. E quando eu disse incômodo, não que não queira fazer, mas que não é uma prática comum, eu quis dizer, entende? Não é uma prática comum na igreja. Ninguém nasce de novo e já fala, vou fazer discípulo. Às vezes a gente passa por um processo e não é instintivo. E o que Jesus falou que o novo nascimento faria que a gente quisesse. É trabalhoso, dolorido, como o Rick está falando. É dolorido. Eu acho que essa dor faz com que muitas vezes as pessoas elas tenham mais facilidade de fazer uma parte do que o Evangelho diz, que é a pregação do Evangelho. Então pregar o Evangelho para um desconhecido é mais fácil, porque você não conhece as falhas, as problemáticas daquela pessoa, você não enfrenta ali, você não tem na verdade confronto com aquela pessoa porque ele é um desconhecido. Mas dentro de casa, na nossa igreja local, com aquela pessoa que você anda há 1, 2, 3 anos, você já conhece as situações e muitas vezes aquilo, os relacionamentos, a gente precisa morrer na verdade, né? Ter dor de parto para ver Cristo formado. A gente vê também o relacionamento de Jesus com Pedro, né? Como Jesus confrontava Pedro, como Jesus lidava com ele. E se você olhar lá da frente, depois em Atos, você vê que o fruto de tudo aquilo que Jesus fez com Pedro, você manifestando, né? Ele não só informou Pedro, ele formou. Ele confrontou. Cara, ele teve que servir... Falou palavras pesadas para Pedro. Ele teve que servir um peixe na praia depois de ter sido negado. Então, peraí, você percebe a dor de parto? Peraí, assim, eu acabei de ser negado enquanto eu estava na cruz, mas agora eu vou vir aqui na beira da praia, eu vou preparar um peixe para esse Se a gente for analisar do que eu quero dos discípulos, ele é um discípulo. Pedro foi os que ouviu algumas coisas mais pesadas até. Mas eu acho que quando a gente começou, a gente trouxe tudo para os nossos dias, a dificuldade de a gente fazer isso hoje. Quando nós observamos as Escrituras e a forma que Jesus lidava, eu percebo que por vezes parece muito distante do que a gente quer viver hoje. Do que de fato as pessoas compreenderem o que realmente é discipulado. Né? Eu sei que a gente está abrindo e expondo. Eu percebo que as pessoas admiram pregadores, as pessoas admiram pessoas inteligentes. E acho que isso é... esse cara faz muito bem. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Esquecem que talvez as pessoas, para chegarem no seu destino, que aí as leva a um pedestal ou algo de destaque, foi uma caminhada muito grande, foi uma viagem muito grande. Eu acho que cabe muito no que a gente vive nesses dias, na busca pelo fim e se esquecendo pelos meios, né? O discipulado não é só quando a gente admira um bom pregador, um bom evangelista, quando a gente vê no YouTube ações e mais ações evangelísticas que trazem sentido, não? Aquilo é um fruto, é um reflexo de alguém que viveu assim. Mas, vem cá, e o relacionamento? E talvez isso está no pacote, isso está no pacote das características da nossa geração. E quando eu falo nossa geração, isso envolve todos nós, porque nós estamos no meio dela, né? Então, de sermos superficiais, de não nos aprofundarmos, porque é muito mais fácil a gente ter paciência com alguém que a gente só vai ver um dia, do que alguém que mora na mesma casa que a gente. Convive com ela, né? Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Você amar alguém ali e que você ajudou e amar alguém que está na sua casa, você vai estar lá o ano que vem e muitas vezes vai ter um conflito de espaço, de uso, de coisas ali. Então, é aquela questão, é muito mais fácil se desapontar com as pessoas que você ama do que com alguém que você nem conhece. Então, talvez num sentido de proteção, né, e de superficialidade, de quebra de paternidade, porque nós temos uma geração também cujos pais não se relacionam. Então vai se perdendo a referência. Como é que se forma uma pessoa? Como é que a gente confronta? Como é que a gente fala com ela sobre as coisas reais da vida? E ao mesmo tempo que a gente... Eu ouvi essa frase um dia que sempre me faz refletir muito. Todo mundo tem influência. Então, ao mesmo tempo, a gente está sendo influenciado diariamente, estamos sendo formados. Formados pelo que assistimos, pelo que lemos, pelas conversas que temos. E ao mesmo tempo também estamos formando outras pessoas, influenciando elas. Sim. Nessa conversa nós estamos influenciando pessoas que a gente nem sabe que eu vou assistir esse vídeo. Estamos assistindo outros vídeos, estamos recebendo influência. E talvez falta, por causa desse paradigma da nossa geração, que ouve muitas vozes, que ouve muita coisa, uma intencionalidade de criar relacionamentos profundos, de olhar no olho, de investir tempo, sabe? Que não seja algo só superficial, que não seja algo que envolve
pouco relacionamento, mas criar algo que envolve muito relacionamento, porque nós somos frutos de, como o Guga disse, evangelistas, pastores, do próprio Jesus, que teve relacionamentos muito profundos, que nunca ficaram sozinhos nisso, né? Eles não se preocuparam só com os de longe, mas se preocuparam com os de perto, se preocuparam em compartilhar coração com os que estavam perto. E na verdade o trabalho com os de perto foi muito profundo e faz a gente quebrar, acho que uma visão de que o discipulado, a vida em discipulado, ela não é para um ou para outro, ela é para todos, assim como Jesus orientou, é para todos. Então quando a gente fala sobre isso e observando a nossa geração, lembrando, a primeiro nós, e lembrando a quem puder ouvir, essa realidade de vida é para todos nós. Ou a gente encara isso de verdade, de fato, e vambora, vai para frente, observando os pontos altos, positivos, aquilo que nós podemos absorver para aplicar na nossa vida. E, cara, se eu tô parado, é só até agora, vambora. Eu queria perguntar, Rick, como que foi para você? Você, uma fase da sua vida, você não tinha discipulado, e hoje isso acontece, e você também discipulou. Como que foi essa virada? Como que isso caiu no seu coração? Porque eu creio que também um pouco da sua história pode inspirar você que está aí assistindo, de falar, poxa, isso nem está longe da minha realidade, como é que eu posso valorizar esse mandamento de Jesus e descobrir como isso vai ser saudável para a minha vida e minha relação com Deus? Na verdade, Nando, quando isso aconteceu, e foi na sequência da minha conversão, porque eu me converti dentro de uma célula, né, de um grupo menor, e dentro de um grupo menor há relacionamento olho no olho e o discipulado. Então aquilo ali literalmente foi um divisor de águas. Eu não consigo enxergar evangelho sem discipulado. Ao conhecer a Cristo e ter um encontro com Ele, eu já comecei a ser acompanhado, cuidado, e em pouco tempo eu percebi como a minha vida decolou, com pessoas ao meu lado me dando direções bíblicas e dividindo vida comigo, porque não eram informações, era aquilo que eles viviam sendo transferido, né? Era chamar para vem comigo e ver aqui o que está acontecendo. E a partir de algum tempo também eu comecei a poder transmitir isso, fazer isso com outras pessoas, realizar o mesmo. E também poder testemunhar de que não era a respeito de mim, porque eu sei quem eu era até meses atrás e ter chego ali naquele grupo, e agora o que eu podia transmitir para a vida de outros e aquilo que estava acontecendo na vida de outros. Então, de fato, essa relação de intimidade, de dividir vida, de chamar as pessoas para perto de nós, de ser chamado para perto de alguém, de conhecer a realidade do dia a dia, de perceber Cristo nas pequenas coisas do dia daquela pessoa, eles são assim fundamentais para a edificação da igreja, do reino de Deus. Transformou sua vida, transformou mudou, minha vida. Quebra de valores, uma mudança de agenda. A agenda totalmente transformada. E hoje eu creio que a nossa agenda, a agenda do cristão precisa ser essa, né? Essa agenda de que, é muito louco, eu amo amar a Deus, eu amo me colocar na presença dele e o adorar, vê-lo face a face, contemplá-lo, como o Coríntios diz. Mas, e depois que minhas mãos estão baixas? Como é que é a minha relação com o meu próximo? Cara, a gente tem pego o gosto, não é? De ir para as ruas, o MAG tem o MAG Trilhas, a gente vai para as ruas, a gente prega o evangelho, a gente abraça as pessoas, a gente ama, isso é necessário, precisamos fazer isso, abraçar a pessoa em situação de rua, e essas coisas elas são fundamentais, mas e quando eu volto para a minha igreja local, para a minha célula, como é que é a minha relação cotidiana? Porque o discipulado, ele é isso, é a minha relação do dia a dia. O que você acha que mais concorre com essa visão, com essa clareza, com o discipulado? Acho que a principal concorrência com esse princípio e valor do discipulado é a nossa falta de compreensão do que Jesus fez. A gente está muito preocupado, às vezes, em reproduzir o que outras pessoas estão fazendo, porque estamos sendo influenciados por muita coisa. Mas quando a gente olhar para as Escrituras novamente, a gente vê que Jesus investiu tempo nos 3 anos que ele esteve aqui, sem grandes pregações, sem grandes eventos, sem muito barulho, mas cuidando de um a um, compartilhando com eles, compartilhando a vida, compartilhando o que o Pai falava. Esse relacionamento de 3 anos, o primeiro fruto que a gente vê são 3.000 convertidos. Então, assim, nunca a gente pode
descartar as pequenas sementes de discipulado, de relacionamento, de olho no olho. Porque isso cria raízes profundas para depois a gente poder ir e ganhar as pessoas e poder pregar o evangelho. Começa num investimento pequeno, individual. A gente não pode olhar para os outros e o que os outros estão fazendo. É muito bom aprender com todo mundo, sabe? A gente precisa olhar para aquilo que Jesus fez. Jesus primeiro cuidou daqueles que eram seus, não rejeitou a ninguém, e isso deu frutos que ficam até hoje. A gente é fruto disso, né? A gente investe às vezes a vida em um para se multiplicar em muitos, né? Olha, a gente está aqui com esse desafio para a nossa vida. Abraça esse desafio também. A gente transformar o nosso mundo, fazendo tudo que é importante, ações sociais, ajudando, mas no topo da lista é formar discípulos, é vida sobre vida, é relacionamento profundo, é mudar a nossa agenda para fazer aquilo que Jesus ordenou. Você vai ver o resultado ao longo dos anos. Deus abençoe você.